Estamos no ar hoje, mais uma vez, com o nosso sextou especial, sextou no Dia da Consciência Negra, que é amanhã, inclusive temos ato. Sextou especial aqui com o nosso amigo Anguair, que estava lá com a gente ontem, de frente à prefeitura, dia de luta, né, Anguair? Boa noite a todos, né? Se é consciência, povo, não é massa. Se é Exatamente. consciência, munícipe. Se é população, não é aglomerado. Consciência, boa noite para todos. E com a nossa amiga Dais, a nossa amiga de luta aqui do pessoal São Vicente também. Estava lá na frente na prefeitura, gritando Fica Secult. Está Fica aqui hoje nesse Secult. sextou maravilhoso com a gente, do Consciência Negra. Boa Bem-vinda. noite, obrigada. Boa noite, sextou. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Angaí, Tainá, minha querida. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, compartilhando de tudo que a gente vai aqui resenhar, como é aquilo que a gente sempre fala. Estou aqui na sala da minha casa. Isso aí. Boa noite, Melissa. Melissa aqui, linda, falando. Boa noite, compas. Boa noite, Mel. Estamos aqui mais uma vez nesse sextou, programa semanal do Pessoal São Vicente, que traz notícia, traz debate político, traz bastante motivação para continuarmos na luta, traz exemplos de vida, traz um gigante da cultura que é o Anguair, que tem muita história aí para somar com a gente. A Eliana. A Eliana Minha mãe! tá muito feliz com a sua Um participação. beijo, mãe! Muito feliz de você estar assistindo. Fica até o final, por favor, vai ser muito bacana. E é isso, viemos trazer aqui. Boa noite, Cicica Dias. Boa noite, querida. Hoje vocês estão mais do que especial. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, na cor e na luta. Boa noite a todos. Vamos começar. Hoje a gente traz a pauta de Dia da Consciência Negra em pleno governo Bolsonaro. Em pleno governo aqui, municipalmente falando, em pleno governo Caio Amado, que resolve fazer e decide tudo na canetada e não está nem aí para a desigualdade, para quem vai perder, para a classe dos artistas. Ontem a gente viu quem é a classe dos artistas, em sua maioria negros e negras, né? Então a gente vê que estamos tendo municipalmente aqui o nosso tapete puxado, como se já não fosse o bastante o que a gente está passando no Brasil, perto de um pós-pandemia, que ainda não estamos no pós-pandemia, né? Ainda estamos à plena pandemia, ainda tem gente morrendo. E não bastasse essa revirada na vida de todo mundo, e principalmente nos mais prejudicados, que são os negros, negras, periféricos, de classe C, D, E, não bastasse, ainda estamos tendo ataques à cultura. Fabiana, oi Fabi, boa noite, que saudade que eu tô de você, linda. Um beijo, Fabi. Então, abrimos aqui nossa conversa, primeiro falando do assunto que está quente, né? Está muito quente o que a gente participou lá ontem, como foi a movimentação, os porquês. Eu chamo aqui minha amiga Daísa para trazer o seu conteúdo aí sobre o Fica Secult. Fica Secult. Mexendo numa área que me toca muito. A arte, realmente, nós todos sabemos que é uma ferramenta de transformação. E eu sou fruto dessa transformação. A arte que me alcançou desde pequena, desde os meus, acho que oficialmente desde os meus 12 anos, mas acho que desde que eu comecei a andar foi a dança, e ela está ainda presente na minha vida até hoje. Eu sou coordenadora social, sou dançarina, faço parte da Cia Stomp de dança aqui em São Vicente, tá? Nós vivemos esse mês 2 anos aqui na cidade de São Vicente. Então, para mim, a cultura mexeu numa área que foi assim, muito, muito especial para mim. Então, não tinha como eu ficar de fora desse manifesto.
é absurdo como os governos, né, atuais, tanto federal, tanto municipal, atacam a cultura dessa forma. A gente só quer apoio. Eu falo da minha vivência, né? Eu faço dança há 20 anos e quando eu comecei, existiam mínimos, escassos trabalhos de dança aqui na cidade de São Vicente. Então, ainda era muito forte isso há 20 anos atrás, mas ainda é real que dançarinos, coreógrafos, toda a galera das artes em geral, elas têm que migrar para outro município para poder viver da sua arte, para poder produzir a sua arte, porque a gente não tem reconhecimento, não é de hoje que a gente não tem apoio. Porém, pelo nosso gestor aqui municipal atual, nos foi prometido apoio, nos foi prometido portas abertas, nos foi prometido diálogo, e nós acreditamos. E nós vimos ontem que ele mentiu para nós, que ele mentiu em campanha, e que esse apoio não existe, porque a partir do momento que você extingue uma Secretaria de Cultura, você está atacando fortemente a classe cultural da cidade, você mostra que você também não tem importância a cultura no governo dele, e que é um ataque. Então não tinha como eu não estar presente naquele ato, foi muito significativo para mim, e vai ter luta, continua tendo luta, e vamos continuar seguindo, porque a gente não pode permitir isso. Cultura salva, eu sou prova viva disso. É isso aí. Inclusive, no discurso, a gente tem que sempre estar prestando atenção nos discursos, né? Quando a gente fala, boa noite, Neno, ontem conheci o Neno, prazer, Neno, boa noite, também. Vamos cestar com a gente. É muito importante a gente prestar atenção no boa noite da Cilcélia, querida, maravilhosa, que está aqui com a gente. Que os discursos, eles falam muito por si só, né? Não só no significado das palavras, mas também na forma que são colocadas. Essa repetição, vez após vez, da Prefeitura de São Vicente respondendo à oposição com o mesmo script, falando que a secretaria não foi extinta, que ela foi fundida, que foi uma fusão, cultura, esporte, cidadania, e que não extinguiu. Isso é aquela velha história de uma mentira contada muitas vezes que vira uma verdade. E não só nesse âmbito, quanto em muitos. A história está aí para nos mostrar que tanto que mentiram, que um povo todo acreditou que realmente existia uma raça que era superior à outra, e tantos outros exemplos que a gente pode citar, né? Então, esse discurso da prefeitura, ele é muito importante porque ele mostra que os gestores, eles não acreditam no poder popular, eles não acreditam na mobilização popular e eles não acreditam na capacidade intelectual que o cidadão vicentino tem para ir atrás dos seus direitos, para cobrar pelo que foi acordado, pelo que foi combinado, para cobrar honestidade. Eles subestimam intelectualmente, subestimam a cidadania, subestimam o quanto as pessoas estão inteiradas do que está acontecendo na cidade. Então, quando explica-se 5, 6, 10 vezes e sempre é o mesmo script, não está se dialogando, não está se aceitando a oposição, não está se aceitando a contrapartida do discurso que você coloca. Quando você repete 10 vezes a mesma coisa, você não está ouvindo o outro, né? Então, é muito importante a gente entender a postura que a Prefeitura de São Vicente, nesse momento, adota, que é de não ouvir. Porque se eu ouço, eu dialogo, né? Se eu repito sempre a mesma coisa, eu não estou te ouvindo, então eu não dialogo. E é para dialogar que eu chamo aqui o nosso amigo Anguair querido, que estava lá cantando lindamente, lindamente. Parabéns, foi uma maravilha te ouvir falar e te ouvir cantar. Seja bem-vindo, fique à vontade, essa é a nossa casa. Boa noite a todos, já dei meu boa noite, né? Então agora o replay do boa noite. É uma questão tão ampla, né? Essa questão cultural, quando se fala do artista, quando se fala da consciência negra. É assim, né? Eu, pessoalmente,
eu tenho comigo, e que só haverá uma revolução, de fato, nesse país, quando a cultura cumprir a sua principal tarefa, que é a educação. E aí, quando a gente fala dessa junção, parece uma loucura, né? Mas o ideal seria realmente que a cultura cumprisse esse papel, né, quanto à educação. E aí eu vou te dar um exemplo muito claro para o pessoal discernir. O Gardner, ele acabou, né, revolucionando, falando das inteligências múltiplas, e entre essas inteligências coloca a corporal, a espacial, a inteligência matemática também, a musical. São todas inteligências que a escola, essa educação fechada, ela não incentiva, ela trabalha apenas a parte matemática e apenas a questão da língua, por exemplo, a língua portuguesa hoje, a linguística, e ela não estimula. E aí, quando eu falo, por exemplo, da importância desse processo cultural, quero que vocês me entendam bem, se você tem, por exemplo, um casamento entre cultura e escola, você tem, por exemplo, as aulas iniciais, um turno, no contraturno você tem a vivência, que é a continuidade do trabalho, que é esse professor de dança, que é esse professor de música, que é esse professor, que aí você faz todo um trabalho da formação plena desse indivíduo. Nessa formação plena ele tem consciência, ele desperta para os seus direitos, ele desperta para a consciência da sua construção como cidadão e do seu país, do seu município. Então não é interessante nunca se ter essa junção clara, ideológica da formação, esse papel da cultura. E a gente se resume, o que fica reduzido? Eu entendo, nós ficamos reduzidos apenas ao artista querendo o espaço para poder trabalhar. Isso ainda, olha só, mantém sob controle os artistas e as pessoas. Eu não faço uma revolução. Eu não utilizo da escola, desse espaço, que deveria, vou te dizer, o contraturno, para que essas coisas pudessem ter todo um trabalho maravilhoso. Imagine você, por exemplo, desenvolve um trabalho no teatro, você vai no fator da história, você vai no figurino, você vai no tempo e no espaço para você poder despertar. Imagine você fazer um trabalho musical, um trabalho com dança, as pessoas se libertam. Então, na verdade, se eu quisesse fazer uma junção, eu faria uma junção séria, mostrando que o papel primordial da cultura é a educação, mas não a educação escola, mas não uma educação que aliena, mas não uma educação que contribui de uma forma muito negativa. E aí você entra aí, ó, na questão do negro que eu quero me colocar, né? Em enfrentar a injustiça no sistema educacional no Brasil, gente, é um verdadeiro desafio. E aí eu fico muito triste que a gente não consegue aprofundar esse debate, a gente não consegue ter essa visualização porque a gente precisa daquele espaço, precisa do emprego, precisa do dinheiro, precisa do pão. E a coisa fica fechada, a gente não consegue fazer esse avanço, né? Exatamente. Acredito que o Anguair teve aqui problemas de conexão, ele já volta, mas é muito o que ele estava falando, né? Que se fosse com um objetivo sério, essa fusão seria com a educação. Um bom exemplo do que o Anguair estava falando sobre turno e contraturno foi uma escola fundada por Anísio Teixeira. Isso foi no Nordeste. Ele fundou essa escola, chamava Colégio Modelo, se bem me lembro, e era uma escola que funcionava o dia inteiro. As crianças que entravam durante a manhã estudavam escola normal, se alfabetizavam, aprendiam linguagens, matemáticas, ciências da natureza. E no contraturno, elas aprendiam a arte na prática, arte do ofício, com couro, com tinta, com argola, com arame. Então, é muito do que o Anguair está falando. Eu estou falando sobre o Colégio Modelo de Anísio Teixeira,
que é assim uma referência que ninguém nunca neste país, em toda a história, nem mesmo a escola particular, da mais alta elite, não fez um colégio que Anísio Teixeira fez e que é referência para todo mundo da área da educação até hoje. É a nossa grande utopia, o nosso grande sonho é que haja essa escola modelo de Anísio Teixeira em cada esquina, que toda a escola funcione dessa forma. Eu retomo aqui a fala para o Anguair, para ele continuar, porque estava muito bom, estava muito interessante o papo. Pode continuar, fica à vontade. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? É que eu estou usando agora o celular, caiu o notebook, eu falei, nossa. Então, nós estamos falando justamente disso, quando a gente está fazendo uma discussão mais ampla, se tivesse olhar do papel da cultura, nós teríamos assim, uma outra forma de luta e de construção, porque você, veja bem, você colocou de uma forma fantástica aí, dessa escola modelo. Só que, veja bem, quando você defende o fortalecimento do seu município, e você trabalha e fortalece o seu munícipe, e se ele tem essa consciência, é papel do executivo, junto com o legislativo, e a população da construção da escola que você quer, do processo cultural que você quer, do município que você quer formar. Isso é claro, isso, fica evidente essa questão, sabe? Mas isso não dá para ficar só no papel, nós precisamos discutir de uma forma mais ampla. Então, questionar o prefeito, questionar isso. Eu quero questionar, mas que isso? Que junção é essa? Você está fazendo o quê? Aonde eu vou fazer um casamento das demandas do esporte, das demandas da cidadania, juntamente com o processo cultural, limitando aí a cultura, aí que eu quero dizer, ao evento, talvez abrir algumas oficinas para empregar o artista, isso é muito pouco, isso é paliativo, isso não resolve, correto? É logicamente que para o artista uma situação hiper difícil, me dá aqui, mas nós precisamos repensar e fazer o processo de construção. E aí você estava falando de escola, é lógico, nós temos, por exemplo, os negros representam 70% do grupo abaixo de linha de pobreza, isso é fato, tá? Isso já mexe com uma situação nossa muito complicada. E há uma desigualdade evidente entre a questão do negro. 71% desses negros, 71%, eles estão aí, ó, isso mostra os domicílios, que os jovens estão fora da escola. Né? E esses jovens, 70 jovens negros, isso é um fato, eu não sei quanto tempo a gente pode estar debatendo isso. Isso. E quando você entra nessa escola, essa escola ela não tem, não é espelho, essa escola ela não tem a presença da sua alma. E aí vem uma outra coisa que eu coloco sempre para esse discernimento, o que seria essa alma? Eu vejo alma como sinônimo de cultura. Tá? Então, veja bem, você não tem a cultura do negro ali. Você tem uma cultura imposta do colonizador e uma cultura imposta europeia. Então, o que acontece? Há uma tendência de você ser expulso dessa escola. Há uma tendência de você sentir-se um fracassado dentro dessa escola. Porque um dos fatores importantes da cultura é o fator psicológico, que são as crenças. Se você acredita que você não tem condições de caminhar, se você acredita que você não tem condições de ser aprovado, você acaba com uma situação muito difícil. Aí entra no Gardner, mas eu tenho outras habilidades. Quais habilidades? Eu tenho habilidade espacial, eu tenho habilidade musical, e aí isso não é considerado dentro dessa escola, que, na verdade, eu quero formar alguém alienado para que eu possa servir a um sistema falido para nós, mas que contribui de uma forma muito significativa aí para quem está no poder. Tudo bem? Continua, padre? Exatamente. Pode continuar, a gente está amando te ouvir, fique à vontade, use o seu tempo. E aí eu estava falando dessa questão para você, é só individualizar, né? E eu estava comentando antes de entrar no ar que o quanto é difícil você deixar de ser um negro de alma branca. O homem com essa cultura branca. E aí, você veja bem, para estar aqui nesse momento, eu passei muitos momentos difíceis. E esse momento dessa cultura é determinada, essa cultura branca. E aí, como é que você entende isso agora, dessa cultura branca? Ela está falando dos fatores da cultura, que é ligado à educação. E aí vem o fator histórico.
Aonde começa a história do negro? No processo de escravização. E aonde vem o fator psicológico da crença que você é inferior? Aí vem o fator linguístico. Poxa, quantas línguas tem, por exemplo, o continente africano? Mais de 2.000. Aqui, por exemplo, nós tínhamos um meio de comunicação entre a população, a língua geral, em que o Pombal ele proibiu, ele institui a língua portuguesa. E, às vezes, eu encontro isso é difícil, porque eu vim das favelas do Morro, eu vim da Estalta, eu vim da Tauba, eu vim do Pega Ele. E aí, o que acontece? Quando você entra numa escola, e essa escola, de repente, determina que você use a linguagem a não coloquial, a linguagem culta, da dificuldade que você tem, e aí é interessante que a ciência, comandada pela classe dominante, ela trabalha muito bem isso. Na década de 80, nos Estados Unidos surge o que ali? Para ver o seu QI. E ali, o que acontece? Negros e porto-riquenhos, eles não estavam tendo sucesso nessa escola. E aí eles foram questionar, porque os filhos não estavam tendo sucesso. Qual foi a resposta dessa ciência? Que, na verdade, os porto-riquenhos negros tinham uma deficiência cultural, tinham uma deficiência de linguagem. E aí, veja bem, você aceita isso quanto crença, e ali você é rotulado e você é reprovado. Até você entender e se libertar que não existe uma deficiência cultural, existe uma diferença cultural, existe uma diferença de linguagem. E isso é muito importante se questionar. E aí, eu, dentro dessa escola, estou com 66 anos, e aí essa loucura, aí você parte para a questão da mídia, para a imprensa, e aí você viu o quê? Eu via o Mussum sendo trabalhado quanto um alcoólatra, você não quer se ver contra o espelho. Lamentável, aquele momento que o próprio Lapão era um rótulo muito forte em relação ao homossexual, você não queria, e o próprio Macalé, gente, você precisa sorrir, mostrar os dentes, essa coisa bela, ele não tinha os dentes na frente e estava aí nojento, e aí você sentia-se diminuído dentro desse contexto. Então, é uma escola que não serve, uma escola que, na verdade, ela expulsa. Então, a escola precisa repensar, tem que ter tempo de discutir as questões raciais. Eu digo, todas as culturas, você precisa trabalhar um processo inclusivo, de verdade, uma sociedade de oportunidades iguais, tá? E aí, outra questão que a gente tem que colocar aí, ó, que não se pode passar em preto, não pode passar em preto, o termo etnocentrismo. É sentimento de superioridade, né, de uma cultura em relação à outra. E aí, o que acontece? Acredita que esses valores e a sua cultura são os melhores. E aí, o que entra aqui? A branquitude. Gente, isso é tão sério isso. Eu não gosto do meu cabelo, eu não posso ser aceito, eu vou buscar um outro espaço para eu ser aceito. Mas você é um negro de alma branca, você não é branco. Você é um negro de alma branca, você é maravilhoso, você será aceito pelo sistema ali, está aqui, ó, sabe, o que te cabe nesse latifúndio. Vocês estão entendendo bem que essa questão ela é muito séria. Ela não se resume só ali zumbi legal, importante, a gente precisa avançar. E a outra reflexão, então, para terminar, para entrar nessa questão, nós precisamos construir a identidade negra. E não posso ter a minha alma branca, gente. Olha, isso é tão interessante. Eu vou contar um fato para vocês. Eu estava sendo candidato há 20, 30 anos atrás, não lembro bem, saindo candidato. Aí bateram na minha porta, falaram, aí tem um advogado que ele está apoiando as candidaturas negras, ele está apoiando, ele tem recurso. Eu falei, nossa, que legal, vamos apoiar a candidatura negra. E eu estava esperando um negro, um advogado, altão, me entra ali, o doutor Celso Fontana, na época, ele um brancão, os olhos mais claros, ele era mais negro do que eu, porque ele tinha conhecimento profundo da história, ele tinha ido para a África, e eu estava dentro de uma escola com a formação dessa cultura europeia, até sem letramento, porque você não tem consciência política, correto? Aí você fica ali. Eu botei muito em Florestan Fernandes, porque ele defendia as questões do negro, você não tinha as pessoas para representar, para lutar. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo colocar, que isso é um fator seríssimo. E a escola que nós queremos, essa escola, não é número de alunos dentro da sala de aula. Nós queremos questionar todo esse currículo, nós queremos questionar os conteúdos, nós queremos artistas, assim, professores, educadores, dentro dessa escola. E aí eu falo,
trabalhando contraturno, fazendo esse casamento, para que haja assim, uma revolução interior em cada pessoa desse município, desse país. Muito bom te ouvir falar, uma fala tão contundente, uma fala tão bem alicerçada. Muito bom te ouvir. Eu deixo agora o espaço para a Daísa, para somar aí na fala do Anguaíra. Eu sei que você também tem bastante coisa, que você estava aí coçando para É uma comentar. delícia, Anguaíro, nossa, que delícia te ouvir, nossa, tava aqui assim, que nem criança assim, assistindo, porque é uma delícia, tanta vivência, tanto conhecimento, e falando sobre identidade preta, é sobre isso mesmo, né, a nossa história não é contada nas escolas ainda, a nossa história não é contada muito mal ainda nos livros ainda, né, acadêmicos. Não se fala de Carolina de Jesus, não se fala de autores pretos, de mulheres pretas incríveis da história, e sobre identificação eu estava até hoje fazendo, quando eu repostei, né, o flyer da live, eu fiz até uma provocação, né, na minha rede, de quando que a consciência negra chegou, né? Para mim chegou muito tardia, né? Por conta de eu ser uma mulher preta de uma pele mais clara, demorou para eu me reconhecer como uma mulher preta na sociedade, né? Apesar de eu sofrer as diferenças, né, as diferenciações, os olhares, desde muito criança, só que na periferia, né, no meio de majoritariamente pessoas pretas de pele mais escura que a minha, eu não me encontrava, eu era não tão escura para me declarar como uma mulher preta, mas eu não tinha a pele tão clara para me declarar branca. Então, eu falo que a consciência negra chegou para mim há apenas 3 anos, né? E chegou através da transição capilar, né? Eu fiquei, como o Angaí falou sobre essa nossa identificação negra, eu mudei em diversas coisas em mim para sempre me enquadrar na sociedade, e a questão do visual, do cabelo, da estética sempre foi muito presente na minha vida. A minha primeira mudança de estrutura capilar foi com 8 anos de idade, e eu rejeitava totalmente a nossa cultura, seja como música, consumia só a música dos brancos de lá de fora, mal conhecia a cultura, apesar de crescer ouvindo grandes artistas. Eu tenho memórias muito afetivas quando eu escuto Maria Bethânia, Emílio Santiago, Gal Costa, porque eram músicas que minha avó ouvia enquanto cozinhava para mim, né? Então, demorou para essa consciência chegar. E quando eu passei pelo processo de transição capilar, que coincidentemente foi no período de eleições, né, do atual governo federal, então foi essa coisa assim da militância chegar para mim, eu inserida no ambiente conservador, que era um ambiente cristão, e então chegou muita coisa para mim, eu fui arrebatada por muita informação, pela militância, ainda nesse processo de identificação por conta do cabelo. Comecei a consumir muito conteúdo de mulheres pretas, então veio aquela coisa, uau, você não é branca, você nunca foi. Então essa consciência começou a chegar para mim, e aí foi uma coisa atrás da outra, mas é isso, a gente passa uma vida inteira, nós pretos de pele clara, a gente passa uma vida inteira com esse ato, a gente não saber aonde que a gente está, qual é o nosso lugar. Então eu tenho 33 anos, e 30 anos da minha vida foram nessa coisa de onde é que eu tô, quem sou eu. E a partir do momento que essa consciência chega, realmente é a bolha estourando. É maravilhoso porque você tem toda aquela identificação, você é acolhida pelas pessoas que são iguais a você, você se encontra, porque é uma vida inteira você nessa corrida para você tentar alcançar uma coisa que você não vai alcançar, e hoje eu entendo que eu acho que não é necessário alcançar. Eu acho que o nosso lugar é um lugar incrível, a nossa cultura é maravilhosa, e a cada dia que eu vou me descobrindo mais, a militância hoje me traz isso, quanto mais eu vou me descobrindo como mulher preta, quanto mais eu vou descobrindo da minha cultura, que aí entra a fala do Angair, que a gente não é nos ensinado nada, né, quando a gente, nesse período de formação escolar, estou aprendendo agora
muita coisa, conhecendo, lendo muitos escritores negros. Então, agora que eu estou tomando posse da minha cultura, é maravilhoso, é um caminho sem volta e eu fico muito feliz por isso. Ai, parabéns, que se reconheceu, porque é realmente um processo difícil no Brasil, apesar de, como você mesma disse, sofrermos na pele as dificuldades que a nossa cor nos traz por conta do racismo estrutural e não pela questão de ser, né? Então, o racismo estrutural, ele nos encaixota em um lugar e nós nem sabemos onde estamos, ainda mais num país tão miscigenado quanto o Brasil. A gente tem agora a nossa companheira Dida. Boa noite, Dida. É um prazer ter você aqui conosco. Eu vou abrir esse espaço. Agora o Anguair falou sobre essa fusão de cultura e educação. A Daísa também falou sobre cultura, também sobre educação e sobre o próprio reconhecimento, né, como mulher negra, sobre essa tomada de consciência como mulher negra. E eu acredito que Dida tem muito mais para falar aí também, sobre cultura, sobre educação e sobre o reconhecimento, sobre esse papel da mulher negra na sociedade brasileira hoje. Bem-vinda, Dida. Gente, tá com problema com áudio? Tá todo mundo ouvindo? Não. Microfone. Não estamos te ouvindo, Dida. Aguardamos aí. Por enquanto ainda não. Mas a gente fica no aguardo da Dida, ela vai resolver o problema do microfone. A gente toca aqui o barco. Camila tá falando para você plugar novamente o fone, Dida, que aí talvez funcione. A gente estava falando sobre esse reconhecimento enquanto negro, enquanto negra, e sobre alma branca. E eu até tive essa conversa outro dia com os meus amigos, o Antônio, a Camille. Eu estava falando que eu não fazia a mínima ideia. Agora sim, Dida, prazer. Eu só vou terminar aqui. Só vou terminar aqui o que eu estava falando. Que eu passei a minha adolescência, gente, alisando meu cabelo, colocando uma franja emo. Jurava que eu era branca. Eu jurava. Eu tinha certeza. Depois eu descobri que não. Mas aí é papo para outra hora. Prazer, Dida, ter aqui conosco agora, ouvindo. Fique à vontade. Ai, entrei correndo, gente. Entrei correndo, por isso. Correndo, assim, literalmente, assim, ofegante. Aí, por isso... Entrei direto e não liguei lá na entrada inicial do StreamYard. Boa noite. Angaí caiu. Angaí, Daísa, Tainá, querida, Antônio, Melissa, Ricardo, as pessoas estão, pessoal de São Vicente. Então, nós estávamos... Oi, Angaí, agora está me ouvindo, né? Então, vocês estavam falando sobre essa dificuldade, né, da gente levar tanto tempo, né, essa mentira que contaram para a gente. Aliás, não contaram, né, não contaram. É isso, né. Eu hoje de manhã estava no Tancredo, no colégio, lá, aí perto de vocês. E aí, eu estava falando assim, o que é que a gente... Para que serve o 20 de novembro? Serve para a gente contar a história que não nos contaram, né? Não nos contaram. E é muita história. E uma delas é a política do Estado brasileiro para embranquecer este país, né? O Clóvis Moura, ele disse no livro dele, Sociologia do Negro, ele escreveu lá, o Brasil era para ser branco e capitalista. Então, capitalista ele é, né? Nós, o povo negro, bem sentimos, né? O povo pobre, o povo negro das periferias, bem sabemos, né? O capitalismo periférico, inclusive, né? Não é o capitalismo do norte do planeta. E aí, é capitalista. E eles tentam, até hoje,
torná-lo branco, né? Então, a política de Estado que incentivou, e aí eu vou usar um termo da época, incentivou mesmo, cruzamento como se fôssemos realmente animal. Então, cruzamento entre os brancos que estavam aqui e as negras e indígenas, num primeiro grande estupro nesse país, um estupro coletivo, que até hoje sabemos o quanto que isso significa a relação com o estupro nesse país. Então, e aí, nesse país, hoje, o estupro contra mulheres brancas também acontece, e aí, assim, o que é que a gente diz? Não é só com mulheres negras, é com mulheres brancas também. Então, mas por que o estupro é tão naturalizado ainda? Né? Será que não tem relação com essa história original desse país chamado de moderno, né? Desde o século XVI para cá, os anos 1500, né? Então, esse embranquecimento, essa política de tentar transformar o Brasil num país branco, né? Que Oliveira Viana, um outro sociólogo, ele vem e diz, então nós vamos dar um jeito de embranquecer esse país. Vamos aumentar o cruzamento mesmo, incentivar esse cruzamento e incentivar a questão da imigração, mas a ideia é que os brancos, que ia ser um país branco, porque inclusive os negros iam morrer mais, dadas as condições nas periferias, né? Mas eles se enganaram, né? Como diz Conceição Evaristo, decidiram acabar conosco, mas nós estamos insistindo em continuar vivos e vivas, né? E cada vez mais, inclusive, assumindo a nossa negritude, né? Principalmente as gerações atuais. Então, isso ajuda, inclusive, dificultou a minha geração, né, que levou um tempo até maior da Isa de se perceber enquanto negra. Eu nunca me percebi enquanto branca. A questão era que eu entendia que a situação imposta para a minha família, o fato da minha mãe ter sido empregada doméstica, eu empregada doméstica, minha irmã empregada, e vivemos sendo despejada de um lugar para outro, passando fome, encontrando outras famílias parecidas com a gente na mesma situação, a gente entendia que era uma questão social, uma questão de classe. Aí você vai perceber que não é somente uma questão de classe. É de classe, sim, também, mas é também de raça e é também de gênero. O fato da minha mãe criar os filhos sozinha, os 11 filhos, o fato das filhas serem empregadas, o fato dos filhos começarem o seu trabalho no serviço de segurança, no serviço de limpeza. É isso. Então, a gente foi compreender que não é somente a questão de classe, é também a questão de raça e de gênero também, né? Então, é isso, esse país nos deve. E, né, eu acho que tem uma questão muito importante que a gente tem que aproveitar esses 20 de novembro, que é compreender por que a gente não conhece a nossa história, por que não nos permitiram conhecer a nossa história. E não só o Brasil, né? Nós vamos pensar a América Latina, mas vamos pensar o Brasil. Porque imagina se o Hemisfério Sul conhece tão bem a sua história, mas principalmente o Brasil, a gente vai se contentar só com uma pseudo-reparação? A gente vai querer tudo. A gente vai querer toda a riqueza que foi roubada do continente africano, né? Foi saqueada desde o começo do século XVI, né, que continuou depois com a Conferência de Berlim, com a colonização oficial, depois continua com o tráfico, né, desde o século XVI, continuou com a escravidão, continuou com os roubos, né, os saques na América inteira, mas aqui no Brasil a gente vai querer muito mais, né? Então é importante que a educação, estava conversando numa palestra agora há pouco, que a educação brasileira seja isso que é, gente. O convênio MEC-USAID da ditadura militar, que é isso, né? Que fez com que a gente não conhecesse a nossa história, a gente não conhece a nossa história. A gente não só não utiliza livros de africanos, de pessoas negras, mas também a gente não conhece a história, nada do mundo e nem do nosso país, né? Ainda é muito triste isso.
É muito triste que a gente, e aí eu vou falar para a gente, povo negro, povo pobre, a gente tá tentando pegar uma encruzilhada, não é encruzilhada, não vou usar esse termo não, seria bom se fosse uma encruzilhada. A gente está pegando tentando uns desvios, né, achando que mais rápido vai resolver o problema. Não vai resolver. O racismo, ele não acaba se não acaba esse sistema pró-lucro, esse sistema que é coletivo na produção da riqueza e é privado quando pega o que é produzido. É privado nesse aspecto. Então, fica com 1% da população. Né? Então, tem que ser uma luta junto. Mas é muito difícil, né? Porque tem que ser uma luta junta, né? A luta contra o capitalismo, contra o machismo, contra o racismo, mas agora a gente precisa olhar para a gente, né? Para a questão racial, e politizar a nossa discussão racial. Não deixar a nossa população negra achar que dá para resolver o racismo sozinho. Né? Então, temos que... Vai dar trabalho, que é muita luta, é muita reunião, né? Muito grupo de WhatsApp, mas não tem como fazer rapidinho. Né? Então, porque a gente tem que compreender que o século XVI, naqueles grandes aquelas viagens, né, de invasão no hemisfério sul, na África, Ásia, Oceania, na América, juntou dinheiro, que é o chamado acumulação primitiva, que organizou o sistema capitalista. Então, o sistema capitalista surgiu junto, então ele não vai sair sozinho, tem que fazer junto isso. E aí é muito trabalho mesmo, gente, eu parar de falar. Mas é isso. E é isso mesmo. É importante que estejamos todos na mesma página. É importante buscar quem ficou para trás. É importante buscar quem acha que racismo não existe, que é coisa do passado, que cota é esmola. É importante a gente buscar esse povo que se junta ao homem branco para açoitar os negros e negras, para dizer que somos vitimistas, mimizentos. É preciso buscar no argumento, buscar a história, buscar o contexto e mostrar que estamos aqui porque precisamos de luta, precisamos chegar ao lugar de igualdade, para depois precisamos chegar ao lugar de equidade, para depois falarmos em igualdade. A meritocracia tão pregada, tão falada e difundida, onde você, se quiser, consegue, com esforço consegue, se você se esforçar vai dar certo, ela não funciona quando um sai do apartamento dentro da BMW na hora lá da praia e o outro tem que sair da palafita lá do Rádio Clube, pegar 2 ônibus para chegar no mesmo curso. Por mais que eles tenham conseguido chegar no mesmo curso, um teve que cuidar dos irmãos mais novos, teve que cuidar da casa, teve que deixar filho na creche, teve que fazer trocentas mil coisas até pegar esse ônibus, juntar o dinheiro do ônibus, ou ir a pé, ou ir de bicicleta. É muito diferente. Ainda com as cotas, ainda é diferente estudar de barriga cheia e de barriga vazia. Vamos agora falar de contexto, 2021. 2021, o valor da alimentação está pesando muito no bolso do pobre. Então, tem gente estudando de barriga cheia e tem gente estudando de barriga vazia. Essa é a realidade que a gente se encontra nesse momento. E a gente não pode fechar os olhos para o fato de que quem está estudando de barriga vazia são negros e negras. São negros e negras periféricos que conseguiram, que estão dentro de uma universidade, porque tivemos governos esquerdistas, como gostam de dizer, né, os esquerdistas. Então, tivemos governos de esquerda que possibilitaram, que ampliaram programas que já existiam, ou que colocaram para funcionar programas novos e que colocaram essas novas formas, essas ações afirmativas que chamamos, né? As cotas, o transporte público em algumas cidades, eu conheço algumas cidades do Nordeste,
que é um projeto de governo que funciona lá. Quanto ao transporte, só tem universidade na capital, então o governo estadual, juntamente com o municipal, se juntam e dão transporte. E o que a gente discute é que não basta. É muito longo, é como a Dida falou, não é rapidinho, não é só essa ação afirmativa e aquela ali. A gente precisa de consciência, pensamento crítico e entender que quando a gente está tapando um buraco, tem outro destampado, porque são mais de 300 anos de escravidão para a gente querer sarar tudo em 20 anos e vamos e acabou. E outra coisa muito interessante que a Dida estava falando, e também o Angaíra, ele tocou nesse assunto, que aprendemos a nossa história a partir da fragilidade, a partir da inferioridade, e esquecemos que no continente africano os países eram ricos, as pessoas eram tão livres quanto em qualquer outro lugar do mundo, reis, rainhas, ouro, prata, felicidade, além da liberdade, tinha-se riquezas, tinha-se planos, tinham-se inúmeros aspectos, esferas da vida que estavam funcionando antes de vir a escravidão. E aí, aqui no Brasil, conhecemos a nossa história não a partir da riqueza, não a partir de reinos, não a partir de prosperidade, não a partir de revoluções, mas a partir do momento tão frágil, desumano e cruel que foi a escravização de negros e negras aqui no Brasil. O Ricardo Moreira está falando, privado na distribuição do lucro. Ele está dialogando com o que a Dida falou. Se quiser responder aí o Ricardo, Dida. Não, nem vou responder, vou concordar isso, porque eu não estava achando a palavra. Exatamente, Ricardo. É privado, né, coletivamente produzida a riqueza e é privado na distribuição do lucro. E o Ricardo também falou uma coisa muito importante, que para além de nos aquilombarmos, precisamos dos negros e negras de esquerda na política, exatamente. Precisamos dos negros e negras entendendo que tem que estar na esquerda e precisamos desses e dessas na esquerda na política inclusive partidária, né? Para realmente a gente, de fato, e assim, escolher, eu tenho dito assim, tem que escolher o que tem de partido progressista, eu prefiro que sejam partidos de esquerda, né? E que consiga brigar lá, mas entendendo, inclusive, que os partidos são partidos dentro dessa sociedade. Então, lá também vai enfrentar o racismo, o machismo, porque faz parte dessa sociedade, que é extremamente estruturada dentro do racismo e do machismo. Então, é uma luta grande também nos espaços partidários, nos espaços de militância também, porque nós não vivemos numa bolha, né, por sermos de um partido, né, ou de um sindicato. Então, isso é muito importante, porque senão a gente espera que chegue num partido, acho que já está dada a mudança lá, seria muito bom, mas não é assim. Né? Então, a vida é dura também nos partidos, nos sindicatos, em toda a sociedade, já que a gente entende que o racismo estrutura as instituições, as relações todas. Eu digo que estrutura as relações, estrutura a nossa ideia sobre família, a nossa ideia, isso dialogando com o que a Tainá falou, as nossas ideias de família, a nossa ideia de trabalho, a nossa ideia de ciência, né? O racismo, as ideias do Ocidente, as ideias europeias estruturam tudo isso. Então, a gente acha que ciência, família, beleza, relação com a terra, trabalho, papel de homem, papel de mulher, em regiões africanas, ainda hoje, Tainá, ainda hoje, em regiões africanas, e olha, eu acho que inclusive em regiões indígenas, não é minha área de atuação, mas inclusive em relações indígenas, é relação com o trabalho, é outro, não é esse que a gente aprendeu nessa educação eurocentrada, que é a nossa educação, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer, inclusive, os países africanos, porque tem um autor que é o Walter Rodinei, ele escreveu A África foi subdesenvolvida pela Europa. É muito importante conhecer,
porque, inclusive, a situação imposta nos países europeus, nos países africanos, ainda foi destruído, mas ainda existem aspectos dessa chamada África tradicional, ainda existem em várias regiões africanas, né? Precisamos conhecer. No mínimo, precisamos assistir os filmes, né, gente? Produzido por diretoras e diretores africanos, para a gente ter outra ideia, não só os filmes de Hollywood, né? Porque chega de Hollywood, né? Vamos combinar. Chega de branco salvador, chega de achar que vai ter um Messias que vai salvar os negros, chega de achar que basta ir lá levar bonequinha e dar Feliz Natal. Chega dessa ideia, a gente tem que entender que é nós por nós, que a revolução é nossa, que a gente só vai chegar onde quer, buscando os nossos e trazendo todo mundo para a mesma página da história, para todo mundo entender que é necessária aqui uma revolução, e que tudo que está sendo feito na tentativa de reparar os danos causados à população negra anteriormente escravizada é pouco. Tudo o que tem sido feito é pouco. A gente precisa de massa, de pensamento crítico e entender que é a gente pela gente e que não vai ter um branco salvador para tirar a gente dessa situação que fomos colocados pelo racismo estrutural. Precisamos nos informar, nos formar e ocupar todos os lugares possíveis e imagináveis no mundo, porque temos esse direito. E muito obrigada pela sua fala, Dida. Eu queria agradecer a todos, e aí vamos partir agora para as considerações finais. A gente está aí com mais de 50 minutos de live. Então, vamos partir para as considerações finais e para o chamamento, né? Chamamento geral para o ato amanhã, que vai ocorrer em Praia Grande, no bairro Samambaia. Vai começar às 2h30 da tarde e termina às 17h. Vai acontecer na Praça Helena Cardoso Bernardino, Praça 1, Praça P1, no Samambaia, em Praia Grande. Estão todos convidados das 2h30 às 17h. Tem bastante coisa legal, negros e negras vendendo sua arte, gastronomia, cultura, e vai ser muito interessante que todos estejam lá. Sigam o pessoal nas redes sociais, no Instagram é @pessoalsv, YouTube pessoalsv, contato pessoalsv@gmail.com e o WhatsApp 996202389. Vamos aí para as considerações finais da Isa, Angair, Dida. É um prazer estar ouvindo. Sintam-se livre, à vontade, na ordem que desejarem. Ai, que incrível. Adorei. Nossa, essa live, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, a gente vira, porque, nossa, pessoas incríveis, convivências aí que, nossa, só enriquecem a gente. Acho que a gente tem que valorizar realmente essa questão da ancestralidade, que veio antes da gente, porque eu acho que a nossa geração é uma geração que é a geração do imediatismo, por conta da internet. Então a gente luta aí 1 hora, 2 horas na internet, já cansa, a gente quer tudo para ontem. Então a gente tem que aí pegar o exemplo de pessoas incríveis como Dida, como Angair, e aí vamos continuar na luta aí com paciência, um dia de cada vez, né? E eu agradeço o espaço. Vocês são incríveis, vamos estar com vocês sempre falando sobre todos os assuntos pertinentes. E é isso, fora Bolsonaro. Preciso mandar um alô para os meus amigos de luta do Guarujá, pessoal da Escola 1º de Maio, que lutou aí, o curso ia ser fechado, né? Eles iam perder essa oportunidade de ia ser o último ano do curso deles. A prefeitura tentou fechar, mas os meus amigos aí, liderados pelo meu amigo Michael, um beijão, Michael, e liderados por ele, aí toda a galera se reuniu, militou, lutou, fez barulho, e o curso aí foi renovado. 2022 tem mais turma aí de curso técnico lá na 1º de Maio. No primeiro dia de inscrições foram mais de 200 pessoas, para mais de 300 vagas, então só mostra que a galera está aí, lutando pelo seu espaço e em busca da educação. Então, muito obrigada, boa noite a todos e fora Bolsonaro. Eu quero concluir ainda falando da importância dessa identidade negra, né? Se refere ao modo de ser
no mundo e com os outros. E é fundamental que ela envolve os níveis do histórico de cada sociedade. Isso aqui foi abordado, né, rapidamente, isso aí dá uma verdadeira discussão dentro de seminários, aí, fóruns permanentes de discussão. O nível sociopolítico, né, também já abordamos aqui, mas também o nível cultural. E no nível cultural, eu quero ainda abordar o fator psicológico, porque é ali que coloca nossas crenças para desqualificar, nos anular e demoniza. Eles são civilização, nós somos barbárie, eles são cultura, nós somos folclore, eles são religião, nós somos crença, eles são arte, e nós somos artesanato, eles são língua, nós somos dialeto, eles são a escrita, nós somos apenas oralidade, eles são o dono do conhecimento, nós somos o saber, e eles têm a razão e nós a emoção. Nós precisamos romper com isso. E só realmente com momentos como esse, uma relação dialógica, nós vamos despertar a consciência do nosso povo. E possamos realmente fazer um trabalho de conscientização para que esse país possa realmente apontar dias melhores para todas as pessoas. Muito obrigado. A gente que agradece. Dida? Muito bom, Angaí. Desculpem, eu nem falei que me desculparam que eu não entrei cedo, eu não vi a fala do Angaí e da Daísa, eu estava numa outra atividade, mas eu quis muito participar, então, infelizmente, não vi. Ainda bem que eu consegui vir um pouquinho agora. Mas é isso, né? É isso mesmo, nós temos que romper, né, com essa ideia que a gente acabou entrando na vibe dessa educação eurocentrada, trazendo todas essas questões que o Angaí falou, né? Então, assim, acho que para encerrar, assim, o 20 de novembro né, esse dia de Dandara, de Zumbi, de Aguatune, de Luísa Maim, de tantas e tantos, né, que a gente não nos permitiram conhecer, né? Então, acho que o único motivo, né, que temos que comemorar é a nossa existência resistente, né? Essa história resistente, e resistente em todos os aspectos, né? Essa coisa nesse aspecto, inclusive, cultural, que o Angaí fala, da forma como a gente resistiu. Então, essa forma muito inteligente, estratégica que a população foi desenvolvendo as danças, inclusive a mistura com o que era jogo, pensando na capoeira, e mesmo durante a escravidão, que era uma forma de conseguir parecer para os tais senhores que estava brincando, dançando, mas ao mesmo tempo estava trocando informação, estava trocando orientação de quando deveria ser a fuga daquela fazenda. Então, assim, é uma forma muito estratégica, né? O que foi Quilombo? O Quilombo dos Palmares, gente, foi a construção de uma outra sociedade, de uma outra forma coletiva de existência. Nós tivemos 100 anos isso no Brasil que a gente não conhece, né? Uma outra forma de ser família, de relação com a terra e tudo mais. Então é isso que nós temos que fazer nesse 20 de novembro, né? E nesses anos, nesses tempos que nós estamos hoje, né? Dizer, como disse Conceição Evaristo, né? Nós decidimos que não vamos morrer. Nós decidimos que esse país, não, a cultura é brasileira, mas com uma grande influência africana. Então, tá bom, tudo bem então, cultura brasileira, só que nós estamos chapados, né, no corpo, na alma das nossas influências ancestrais africanas. E isso é muito bom, porque diz respeito, inclusive, ao modo de vida, de produção das nossas riquezas. Então, nós não vamos morrer, nós vamos ficar vivos e vamos tirar esse genocida. Então, fora Bolsonaro, genocida, racista, LGBTfóbico, corrupto, machista. Fora, porque a gente precisa estar vivo e viva para continuar
fazendo as lutas, todas as outras lutas, porque com ele, com o Bolsonaro, a gente não consegue nem fazer as outras lutas, porque a gente sabe que não é para amanhã, né? Então, fora Bolsonaro, amanhã vamos estar aqui em Praia Grande, mas vamos estar também, vários de nós e várias de nós vamos estar em São Paulo, somando esforços nas capitais, para dizer que o movimento negro, que negros e negras não querem Bolsonaro. Estamos juntos nessa luta contra esse genocida. É isso, obrigada, foi muito bom estar aqui mesmo, uma pena que pouco tempo, mas temos que fazer mais vezes isso. Então, prazer, só retomando aqui... E da Isa de novo e Tainá. Isso. Prazer, Dida, prazer falar contigo sempre. Retomando aqui, o ato em Praia Grande vai acontecer amanhã, ato metropolitano da consciência negra, vai acontecer das 14h30, 2h30 da tarde, às 5 da tarde, na Praça Helena Cardoso Bernardino, Praça PU, Samambaia, Praia Grande. Todos e todas são muito bem-vindos nessa luta. E eu ia fechar aqui falando sobre como o dia 20 de novembro, além de todo o significado que ele já carrega, ele tinha mais um significado especial para mim, que era o aniversário do meu pai. Esse ano, muitos amigos aqui sabem, perdi o meu pai vítima do capitalismo, vítima da pobreza, vítima do genocídio e vítima da Covid-19. O meu pai foi um homem vítima do capitalismo, porque ele, desde que se entende por gente, que se entendeu por gente, trabalhou, desde sua infância até o dia de sua morte, até o dia de sua internação. Nunca teve férias, nunca teve descanso, nunca teve estudo, nunca teve lazer. Se especializou numa profissão. O meu pai, ele trabalhou por muitos anos como segurança de empresa privada, e faleceu aos 51 anos como coletor de material reciclável, porque não encontrava mais oportunidades neste Brasil de Bolsonaro. Então, esse meu Fora Bolsonaro vai de todo o meu coração, e eu nunca vou esquecer de como o Bolsonaro impactou não só na minha vida, como na vida de mais de meio milhão de famílias brasileiras. Fora Bolsonaro, esse sextou aqui, eu gostaria que fosse uma homenagem ao meu pai, que infelizmente não teve essa oportunidade de acessar esse conhecimento que a gente tem. Eita, gente, embargou a voz, não dá. Mas é isso aí. E até amanhã. Amanhã eu tô no ato. Quem quiser me ver, me dá um cheiro, tô lá. Qual o nome do teu pai, Tainá? Ia perguntar isso. Walter, presente. Presente. Hoje. Walter presente. E fora Bolsonaro, aí, genocida, boa mais noite. Um motivo... Fora Bolsonaro. Assassino do meu pai. Pessoal. Assassino. Isso, é isso. Boa noite, Fora gente. Bolsonaro. Muito obrigada. Fora Filícia ao PSOL. Venham conhecer o PSOL São Vicente, que mais do que um partido é uma grande família. Bem daquela música da família muito unida e ouriçada, mas é uma familhona aí. Estamos aí, vivão e vivendo. Walter presente. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo.